Se você quiser saber como eu fiz esse desenho aqui, então fica nesse vídeo. O vídeo que vocês vão assistir agora faz parte de 3 horas de aula que eu gravei para o meu treinamento de desenho realista. E eu decidi compilar todas essas 3 horas de aula nesse vídeo aqui para disponibilizar para vocês de uma forma resumida. Se você quiser fazer parte do meu treinamento de desenho realista, se inscreva agora no primeiro link do comentário fixado. E bora para a aula. Eu vou narrar todos os detalhes que eu fui fazendo nessa pintura para que vocês possam entender. Claro, não vai dar para mostrar todos os detalhes e explicar cada ponto que eu fiz nessa pintura, mas eu vou narrar o máximo de detalhes possíveis que eu consegui explicar para que vocês consigam entender e aprender. Agora vocês estão vendo que eu comecei a fazer esse desenho pela parte da íris do olho. Eu gosto sempre de começar pelo olho, que é a parte onde as pessoas mais olham quando observam a nossa pintura. Então, se o olho estiver errado em alguma parte, as pessoas percebem. Então, é muito importante a gente colocar muita dedicação e esforço, gastar bastante tempo nessas áreas, colocando o máximo de detalhes possível, porque esse é o lugar onde as pessoas olham primeiro, os olhos. Depois eu comecei a fazer a pálpebra superior do olho. E para isso eu fui aplicando os valores tonais. E o que é isso? É os lápis mais escuros até os lápis mais claros. É você dar volume para sua pintura, separar onde está mais escuro, separar onde está mais claro, onde tem sombra, onde tem brilho. Isso você vai trazer um realismo muito grande para sua pintura, deixando assim a sua pintura muito realista, porque vai ter profundidade, vai ter volume. E algo essencial também é aplicar algumas tonalidades de cores também, já que é desenho realista. E para isso eu fui aplicando o vermelho escuro, o rosa chiclete, o rosa claro. Esses lápis vocês vão ver muito eu utilizando nessa pintura. Outros também são tons mais quentes, como o laranja, o canela. Esses lápis também eu utilizei bastante nessa pintura, já que essa pele tem como base tonalidades mais rosadas. Então, para causar um contraste um pouco grande com a pintura e deixar mais realista, eu decidi utilizar, junto com o rosa chiclete e tons rosados, usar tons mais alaranjados também. Nessa parte de baixo, eu fiz o mesmo processo de cima. Eu comecei pelos valores tonais, deixando algumas partes mais escuras e outras mais claras. Passei o T1 na base da pintura, o T1 da Caras e Cores, e depois comecei a aplicar cor na minha pintura, passando o rosa chiclete e o canela. Depois que eu percebi que o canela não trouxe um resultado muito legal, eu fui aplicando o laranja, que é um lápis muito mais alaranjado do que o canela. Um lápis que me ajudou bastante nessa pintura foi o vermelho escuro. Ele, que é um vermelho muito forte, ele trouxe um destaque muito grande em algumas regiões que eu passei ele. E para finalizar, eu utilizei os lápis mais claros da Faber-Castell Tons de Pele, o 801, o 802, 803. Esses lápis me ajudaram bastante. E agora vocês estão vendo eu fazendo a parte de dentro do olho, no caso a íris, a parte colorida. E para isso não foi tão difícil, foi só fazer alguns degradês com alguns lápis, como o rosa, como o azul cobalto, o verde pinho, o laranja e o branco, fazendo brilho no olho. Para fazer os cílios, eu utilizei um lápis grafite, que pegou muito bem nesse papel depois de ter finalizado a pintura. E eu passei esse lápis grafite com a ponta bem afiada e seguindo os movimentos dos fios que eu via na minha referência, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E essa parte de baixo que vocês estão vendo aí foi o mesmo processo. Apliquei os valores tonais, lápis mais escuros como o preto, o marrom, marrom escuro, sépia, canela, trazendo um volume para minha pintura. Depois eu comecei a dar um pouco de cor com o rosa chiclete por toda essa parte da bochecha, que é um pouco mais rosada do que as outras regiões da pintura. E nessa parte do desenho eu tive que dar uma pausa porque eu já tinha muitas horas desenhando e depois eu voltei para a pintura. A parte da bochecha eu utilizei bastante também o rosa chiclete e o T9 da Caras e Cores. Como a parte da bochecha era muito rosada, então eu tive que passar muito esses lápis nessa região, muito mais nessa região do que nas outras dessa pintura. E quando essa parte estava 50% pronta, eu comecei a fazer sardas com o lápis T9 da Caras e Cores, fazendo algumas sardas mais claras, outras mais escuras, umas maiores, outras menores. Depois eu finalizei essa parte com os lápis mais claros da Faber-Castell Tons de Pele. E depois disso eu pude perceber que as sardas foram sumindo, eu tive que reaplicá-las novamente, que foi cobrindo essas sardas que eu havia passado antes. Elas começaram a sumir, então eu tive que realçar essas sardas novamente com o lápis 787 da Faber-Castell Tons de Pele. Depois eu fui para a parte do nariz, mesmo processo, partes escuras até as partes mais claras, fui separando com os lápis que eu já falei. Depois eu fui dando um pouco de coloração com essa pele, com rosa chiclete, deixando a pele um pouco mais rosada, com o rosa claro, que é um lápis rosa, porém um pouco mais alaranjado. E nesse processo de aplicar cores na minha pintura, é importante lembrar que eu gosto de trazer um contraste, onde está mais rosado e onde está mais alaranjado. E é isso que traz uma vida para o meu desenho, é isso que deixa mais realista. Eu gosto sempre de aplicar tons rosados com alaranjados nessa pintura em específico, e isso trouxe um contraste muito grande, trazendo um realismo muito maior para minha pintura. Nessa parte de cima foi um processo parecido. Eu apliquei o T1 na primeira camada e depois eu vim com o T2 fazendo algumas sombras.
E logo após eu comecei a fazer o processo de cílios. E para isso eu apliquei uma base antes de aplicar os cílios. E essa base é aplicar uma sombra aonde vai ficar os cílios, para que fique mais realista quando eu for adicionando os fios. E para isso, para fazer essa base para os cílios, eu adicionei o T2 e o 787 da Faber-Castell Tons de Pele. Depois eu adicionei algumas sardas e apliquei algumas sombras nos fios de cima. Quando eu fui percebendo que a pintura estava um pouco sem vida e sem cor, aí sim eu comecei a aplicar alguns lápis que trouxeram um pouco de coloração para minha pele. E esses foram o rosa chiclete e o rosa claro. E agora eu comecei a fazer alguns fios da sobrancelha, apenas para deixar demarcado enquanto eu ia fazendo a pintura. Depois fui dando um pouco de vida para essa pele com o rosa claro, passei por todas as áreas. Agora começou o processo de finalização, onde eu estou utilizando os lápis mais claros da Faber-Castell Tons de Pele, e esses são o 802 e o 801. Eles misturaram todos os lápis que eu havia passado anteriormente e deixaram a pele bem lisa. E por fim eu fui fazendo os fios da sobrancelha com esses lápis que eu estou mostrando, que é o marrom 787 da Faber-Castell Tons de Pele, o canela e o sépia. Os lápis mais escuros eu apliquei em fios mais escuros, e os lápis mais claros eu fui aplicando nas partes mais claras dos fios. Depois para fazer alguns fios brilhantes eu apliquei o estilete de precisão. Por fim eu fiz essas mechas aí em cima do mesmo jeito que eu fiz os cílios. Onde estava mais escuro eu apliquei os lápis mais escuros dos que eu acabei de mostrar, e onde estava mais claro eu fui aplicando os lápis mais claros, como o marrom e o 787. Fiz alguns fios soltos também, que trouxe um resultado muito legal para a pintura. E por fim eu fui fazendo alguns fios mais claros com o canela nas partes mais claras, que trouxe um resultado muito legal para a pintura. Eu gostei bastante. Se você chegou até aqui, parabéns! Eu quero que você veja todos os detalhes do desenho que eu estou mostrando aqui agora. Olha como ficou as sardas, olha os detalhes nos olhos, olha só a sobrancelha que a gente fez, olha isso. Fios mais escuros, fios mais claros, olha só esses detalhes. Comenta aí se você quer mais mini tutoriais como esse. E lembrando que a aula completa está lá dentro do meu treinamento. Primeiro link no comentário fixado, se inscreva já.